sobre a reforma, convidando para compor esta mesa o moderador, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor do Seminário Presbiteriano do Sul, Dr. Silas Luiz de Souza. Convidamos também Dr. Leonildo Campos, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o reverendo Marconi Bezerra de Carvalho. Lembramos novamente que, após esta mesa redonda, teremos um momento de debates, onde os senhores poderão realizar suas perguntas escritas nas filipetas próprias entregues no kit que os senhores receberam na entrada deste auditório. Lembrando também que, ao final desta mesa redonda, o Dr. Paulo Willi retornará a este palco para responder às suas perguntas também. Passamos agora a condução dos trabalhos ao professor Silas. Olá, bom dia da minha parte, porque vocês já foram bastante cumprimentados hoje, né? Lembrando, como parte da direção também, que todos e todas são muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso simpósio que se propõe a debater outras faces da reforma. Alguns movimentos ou personagens que não têm sido tão lembrados por razões óbvias, né? 500 anos da fixação, ou não, como vimos agora há pouco com o Dr. Paulo Bus, das 95 teses. Nós teríamos uma mesa hoje composta pelo Dr. Leonildo e também pelo Dr. José Oscar Beoso, que não está, por motivos pessoais, ele não conseguiria chegar aqui esta manhã. Então, nós fizemos um remanejamento e agradecemos muito ao nosso professor Marconi de ter, ele já estava por aqui, ele iria falar à tarde, participar de uma mesa à tarde, e ele, bondosamente, veio agora para a parte da manhã fazer a mesa aqui com o professor Leonildo. Então, essa mesa é composta pelo reverendo, pastor presbiteriano, Marconi Bezerra de Carvalho, que é mestre também, mestre em Ciências da Religião pela nossa universidade, e atualmente ele está no programa de doutorado da Universidade de Los Andes, no Chile. Ele mora em Santiago do Chile e veio aqui para participar do nosso evento. Ele tem também atuado como diretor do Centro Latino-Americano de Estudos Reformados, com sede lá no Chile. O professor Leonildo é professor aqui da casa, formado em teologia e também formado em filosofia, e fez um mestrado na área de administração e depois um doutorado em ciências da religião. O Leonildo terminou o doutorado no ano em que eu entrei no mestrado, e eu estava na primeira parte da defesa de tese, acho que ele nem se lembra disso, mas na primeira fase, quando ele estava apresentando o trabalho, eu assisti a apresentação. Depois eu tive que sair porque eu tive que ir para... Estava cursando alguma disciplina, ainda tive que ir para alguma aula lá e não pude continuar. Então, ele tem esse doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e faz parte atualmente do nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião, é um dos nossos doutores e pesquisadores. Então, apresentando os nossos debatedores aqui, eu vou passar a palavra para o Marconi,
que vai falar sobre Pedro Valdo e os valdenses, e nós fizemos essa divisão por questões de cronologia histórica mesmo, porque o mestre Marconi vai falar sobre um movimento que antecede a própria Reforma Protestante, e depois o professor Leonildo vai falar de um movimento dentro da Reforma Protestante, mas é o movimento que ficou conhecido como movimento radical. Então, sem mais delongas, só lembrando que, se você tem pergunta a ser feita, você pode preencher aí a filipeta que já recebeu. Eu já tenho várias perguntas aqui endereçadas ao Dr. Paulo Bus, mas se você tiver perguntas, conforme os palestrantes vão falando, pode ficar à vontade aí para fazer, entregar para os nossos monitores e monitoras, e essa pergunta chegará até a mesa. Tá certo? Então, com a palavra, professor Marconi. Muito bom dia a todos. Agradeço as palavras do Dr. Silas e também quero felicitar a comissão organizadora do presente simpósio, especialmente na pessoa da doutora Lídice Ribeiro, que nos fez chegar o convite. Uma satisfação revê-los, e a nossa expectativa é que, de fato, a reflexão sobre esses grupos enriqueça o nosso conhecimento sobre as outras faces da Reforma Protestante. Uma iniciativa muito feliz, no meu entendimento, porque nada contra, obviamente, pelo contrário, gratidão a Deus pela vida de Lutero, Calvino e de outros personagens muito lembrados nesse ano, mas existe muito mais história além de Lutero, Calvino e companhia. Antes do século XVI, durante o século XVI e depois do século XVI. Dessa forma, nos corresponde falar sobre Pedro Valdo e os valdenses. Os valdenses constituem, na opinião de vários historiadores e acadêmicos, o grupo protestante mais antigo do mundo, cujas origens remontam ao século XII, na Europa. Dissertar sobre os valdenses é falar de um movimento de piedade evangélica no medievo, é falar de uma igreja perseguida do século XVI ao século XIX, é falar de um povo cujo direito de existir foi reconhecido somente em 1848, momento a partir do qual os valdenses conheceram o mundo além das montanhas piemontesas. São montanhas que estão ali na região de Turim, na Itália. É falar de uma tradição que mistura fatos e lendas. Existe uma mitologia também sobre os valdenses, com essa larga história de quase 9 séculos. Uma tradição que ora se preserva, ora se dilui, ou se reinventa em contato com outras tradições e ambientes culturais. A origem dos valdenses remonta, como eu vou expor, à França, depois eles se deslocam para algumas partes da Europa, para outros países, distintas regiões da França e também para a Itália. E, claro, como qualquer grupo, na medida em que entra em contato com outra cultura, com outro ambiente, se reinventa. No século XVI, os valdenses abraçaram a reforma genebrina, antes mesmo de Calvino iniciar o seu ministério em Genebra, e desde então eles se definem como calvinistas. Talvez esse fato não seja tão lembrado em nosso país, em nosso contexto brasileiro,
talvez por não termos a presença dos valdenses no Brasil, da Igreja Valdense, mas é importante, aliás, fundamental dizer que se trata de um grupo que se insere na tradição reformada. No sábado passado, eu tive a oportunidade de entrevistar um pastor valdense argentino, Dario Barolin, e eu fiz uma pergunta para ele, que foi a seguinte: como você reagiria, Dario, se alguém perguntasse a você, fizesse a seguinte pergunta: a Igreja Valdense é uma igreja calvinista? E ele deu um sorriso irônico, como que dizendo, como perguntar se nós somos calvinistas? Ou seja, a minha hipótese, sim, né, que eu mencionei em forma de pergunta, ele a recebeu quase como uma ofensa, uma brincadeira ofensiva. Então, os valdenses, desde o século XVI, se definem como calvinistas. Com certeza, no espectro da família, da tradição reformada, estão aí numa vertente mais progressista, mais aberta, mais ecumênica, mas eles assim se definem. Nessa longa história, né, do movimento valdense, do século XII ao presente, que a gente não vai tentar fazer aqui um resumo, mas pontuar alguns momentos importantes, existem datas que são pontos de inflexão, são esses momentos aí decisivos, que são as datas de 1184, 1532, 1848, 1856 e 1975. Então, se você esquecer tudo que eu disser hoje, mas gravar por pelo menos essas 5 datas, talvez você consiga explicar para alguém um pouco da importância dos valdenses. Vamos avançar, porque o tempo sempre está contra os palestrantes. E quando o palestrante é um pastor, piora a coisa ainda, certo? A primeira data importante que eu coloco aqui é 1184. É a data na qual, ou quando os valdenses foram excomungados, sofreram a excomunhão, né? Receberam aí esse veredito da Igreja Católica, da Igreja Cristã da época. O aparecimento dos valdenses na França, mais exatamente na região de Lyon, tem sido estudado por alguns historiadores sob a perspectiva da longa duração, certo? Aí numa abertura, né, numa abordagem que vai do século XII ao século XVI. Valdo Vinay é um historiador italiano do século XX, e Amedeo Molnar é um historiador tcheco, também do século XX, ambos autoridades, né, no estudo dos valdenses. Esses dois historiadores, Vinay e Molnar, demonstram interações, ou seja, suas pesquisas, seus livros, alguns deles demonstram interações entre os valdenses e os hussitas, na atual República Tcheca, e com Wycliffe e os Lollardos na Inglaterra. Pierre Chanou, em sua obra O Tempo das Reformas, discorre sobre a crise da cristandade, e ele faz esse recorte da crise da cristandade, mais ou menos de 1250, mais ou menos não, de maneira exata, né, porque isso aparece na capa do livro, de 1250 a 1550. Então, é interessante destacar esse aspecto, né, buscar olhar a reforma do século XVI numa perspectiva mais ampla, porque, como a gente vai dizer na continuação, existe uma tendência para uma visão muito episódica, muito factual, muito da reforma do século XVI como um movimento de ruptura, mas também existe um elemento de continuidade com algo que já existia, claro. Diversos movimentos sociais e religiosos se manifestaram na Baixa Idade Média, e existem muitas pesquisas e autores que desenvolvem, claro, esse tema. Personagens como Pedro de Bruy e Henrique de Lausanne, Ugo Speroni, Eudo de Stella, Arnaldo de Brescia, Joaquim de Fiore, os cátaros ou albingenses, que eram, né, na época, um movimento que despertava as maiores preocupações na Igreja Católica. Infelizmente, os valdenses vieram à existência no mesmo momento em que a Igreja enfrentava o que ela chamava, né, de heresia dos cátaros ou albigenses. Pedro Valdo e os valdenses, os beguinos e Gerardo Segarelli, com os pseudo-apóstolos ou apóstolos de Cristo, John Wycliffe, John Hus, João de Praga e Jerônimo Savonarola. São movimentos ou manifestações ou personagens
que se enquadram dentro dessa larga duração, né? Quando a gente dirige o nosso olhar para essa conjuntura que vai do século XII até o século XV, começo do XVI, a gente tem que considerar que a Europa fervilhava em termos de expressões, de movimento, de discussões dentro do cristianismo da época. A Europa vivenciava isso, e os valdenses constituem um capítulo de toda essa manifestação cultural religiosa da época. Aqui nessa imagem que eu estou projetando, né, que eu encontrei, né, na internet, mais ou menos temos aqui demonstradas as manifestações na Europa, né? O verdinho lá em cima, Oxford, né, na Inglaterra, os Lollardos, Wycliffe, certo? Aqui na região mais ou menos central da Europa, né, onde está a França e também um pouco aqui da Alemanha, certo? A gente tem a manifestação dos cátaros, né? Foi um movimento, foi uma corrente que exerceu muita força, muita influência, certo? Nesse período aí do século XII, principalmente, né? Século XII até o meados do século XIV. A gente tem Praga, na República Tcheca, hoje, né? Que foi uma manifestação dos russitas, e não sei se dá para enxergar bem, né? Imagino que sim, Lyon, certo? Ali um pontinho, né? E aí depois vocês têm bem aqui, né, já na região da Itália, aqui no começo da bota italiana, né, outro pontinho da mesma cor de Lyon e outro aqui de Roma, quer dizer, manifestações onde os valdenses chegaram nesse período que a gente está abordando aqui, antes da Reforma, né, no período da Baixa Idade Média, só para a gente visualizar que a questão, as discussões, os protestos, havia toda uma discussão, um contexto de debates que a Igreja Católica teve que lidar, né, nesse período. Aqui, duas fotos dos Alpes da região de Piemonte, na Itália, certo? Foi no meio desses Alpes, desses vales, que os valdenses encontraram, assim como os huguenotes na região de Languedoc, na França, um refúgio natural, e se abrigaram aí, certo? E é o seu berço natural, e a maior expressão do movimento está nessa região da Itália. Gostaria de ler essa frase do professor Lyndon Santos, doutor Lyndon Santos, professor da Universidade Federal do Maranhão. Tais movimentos, esses movimentos que eu mencionei antes, foram reprimidos, perseguidos ou cooptados pela Igreja Católica, certo? Alguns foram absorvidos, outros foram condenados, utilizando o braço secular do Estado e a própria população por meio de ações de violência, por criticarem o poder, a corrupção e a riqueza da Igreja, buscando um retorno à simplicidade e à pobreza da vida de Jesus, como exemplo a ser demonstrado ao povo. Esses grupos também passaram a ser chamados de ordens mendicantes, ou seja, grupos que assumiram o voto de pobreza e que decidiram viver em função das ofertas que eram feitas, né, que eram apresentadas ou entregues a eles. Isso aqui é uma imagem, né, de um templo valdense nos Alpes, né, na verdade aparece só aqui algo do muro, vamos assim dizer, do frontal do templo, né, e a placa ali, Templo Evangélico Valdese, em italiano, certo? E agora mais exatamente sobre Pedro Valdo, certo? Um olho no gato, outro no rato, né? No slide, outro aqui no relógio. Pedro Valdo, a conversão de Pedro Valdo, certo? O Pierre Devaux, certo? Ele foi um rico comerciante de Lyon, certo? E as informações que nós temos de Pedro Valdo, claro, vêm das fontes católico-romanas, né? Do processo que ele e os valdenses sofreram. Conta-se que Pedro Valdo, em um domingo na cidade de Lyon, certo? Foi à feira. Estamos falando aí de uma época em que as feiras eram grandes atrativos para o povo, não apenas pelos produtos que eram vendidos, mas também como locais onde existiam os trovadores, né? Quando a gente fala da reforma do século XVI de Tetzel, né, da venda de indulgências, muitas vezes eram nas feiras, nas aldeias, né, onde o público, né, o povo estava, que eram feitas encenações
para apresentar a mensagem. Então, numa feira de Lyon, no domingo, certo? Desse ano, Pedro Valdo escuta um trovador, certo? Ele faz uma encenação, e essa encenação comove muito Pedro Valdo, de tal maneira que Pedro Valdo, sensibilizado pela encenação, que foi sobre a vida de Santo Aleixo, no dia seguinte, na segunda-feira, ele procura um padre e faz a pergunta: o que eu devo fazer para salvar a minha alma? Certo? Ele perguntou isso a um padre que era professor também de teologia, e o padre respondeu o seguinte, citou as palavras de Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então, as palavras de Jesus, ditas pelo padre que recebeu Pedro Valdo, o comoveram de tal maneira que ele, que era um rico comerciante, tinha muitas posses, muitos dotes, conversa com sua esposa e informa a sua esposa a decisão de vender tudo que ele tinha para dedicar-se à pregação do Evangelho, para ter uma vida religiosa, dedicar-se à causa sacerdotal. E ele pergunta o que a esposa queria. A esposa, eles tinham bens, né, materiais, tinham mobília, tinham instrumentos de trabalho e tinham propriedades. A esposa, que não era burra, disse: eu quero as propriedades. Certo? Então, os bens, uma parte ele deu para as 2 filhas, outra parte ele doou, certo, para os pobres, e ele usou um pouco do que ele tinha, né, dos recursos que ainda lhe restavam, para pagar a tradução dos evangelhos para a língua provençal, que era a língua falada na região, de tal maneira que ele podia ler os evangelhos, ou pôde ler os evangelhos, devido a essa tradução que ele pagou, certo? Na época, a língua, claro, oficial era a língua latina. E ele, impactado pela leitura dos evangelhos, certo? Ele começa a pregar o evangelho e angaria discípulos, seguidores. E esses discípulos, certo? De maneira muito semelhante com o que aconteceu com Wycliffe e depois os Lollardos, mais exatamente os Lollardos, os discípulos de John Wycliffe, esses discípulos de Pedro Valdo começam a pregar o evangelho, sair em duplas e encontram, claro, a oposição dos padres, né, dos párocos daquela época, de tal maneira que Pedro Valdo e seus discípulos vão a Roma, são recebidos pelo Papa da época, que felicita ele pelo voto de pobreza, né, por esse propósito de vida, mas lhe explica que para ele pregar o evangelho, desenvolver o ministério dele como pregador, ele tem que ter autorização do bispo, certo, e das autoridades eclesiásticas da sua região. Aí a coisa começa a se complicar, certo? Ele, segundo as fontes católicas, que são as únicas que nós dispomos, ele aceita, né, o parecer do Papa, né, e das autoridades que o receberam em Roma, certo? Mas, na medida que ele regressa para Lyon, para a sua região, seus discípulos não cumprem isso, não obedecem, certo? De tal maneira que no Concílio de Vaticano, em 1784, os Pedro Valdo e os valdenses são excomungados, né? Na época não se usava tanto a palavra valdense, sim os pobres de Lyon, Pedro Valdo e os pobres de Lyon. É uma época em que a Igreja Católica está enfrentando a heresia dos cátaros, certo? E essa época, com certeza, ou essa situação, como a gente diz lá no Chile, né, jogou em contra, contribuiu negativamente para o sucesso dos valdenses, né, para a aceitação deles pela Igreja Católica, porque não se identificou elementos de heterodoxia, de desvios da sã doutrina na pregação de Pedro Valdo e dos seus discípulos. Em 1215, o Concílio de Latrão promulga, né, sai a condenação definitiva dos valdenses, os pobres de Lyon, e também a gente tem que lembrar que a Cruzada Albigense já havia sido iniciada em 1209, certo? E no século XIII, né, já com a perseguição acontecendo, né, a partir do ano 1201, certo? Os valdenses, os discípulos de Pedro Valdo, se deslocam para outras regiões da própria França, para os Piemontes, no que hoje é Itália. Essa era uma região que, na época, a gente tem que levar em consideração, as fronteiras não estavam decididas, resolvidas, e também para uma outra região da Itália, Calábria, e também chegam valdenses na Suíça, na Alemanha e na Boêmia.
na atual República Tcheca, antes de John Hus. Então, quando John Hus aparece no século XV, né, o final do século XIV, século XV, já existiam discípulos, ou já existiam religiosos que tinham entrado em contato com as ideias de Pedro Valdo. Características dos valdenses nessa fase medieval. Um comportamento muito baseado no Sermão do Monte, ascetismo rigoroso, certo? E forte rejeição dos clérigos, que tinham uma vida questionável ou imunda, impura, crença em visões, profecias, possessão de espíritos e milenarismo, ênfase na vida simples e comunitária, tendência ao anticonstantinismo, ou seja, a qualquer relação da igreja com o Estado, né, com as autoridades, eram críticos das imagens e de outras práticas da igreja cristã da época, contrárias à Bíblia, né? Já haviam elementos dentro do catolicismo, gol de algum time aí, certo? Já havia elementos dentro do catolicismo contrários à Bíblia, e eles eram críticos. Os pregadores eram ambulantes, até por causa da perseguição e também por causa de uma época em que existiam muitas aldeias. O conceito de cidades não estava, a ideia de cidades, né, o que a gente conhecia por cidades não era como depois veio a ser, eram pequenas aldeias, e muitas vezes para se chegar nessas aldeias era necessário o ministério itinerante, os ambulantes, que eram chamados de barbas, né, porque eram barbudos. Os valdenses podiam assistir, algumas vezes assistiam às missas, outras vezes não assistiam às missas, também realizavam reuniões privadas, não tinham templos, e as congregações, seus agrupamentos, tinham governo, algumas de governo centralizado, né, num líder, outras governo compartilhado. Idiomas predominantes nessa época, o occitano provençal e o francês. Existem paralelismos entre Pedro Valdo e São Francisco de Assis, não podemos comentá-los agora, mas quero compartilhar essa frase de Pierre Chanot. Foi por pouco que a fraternidade valdense não forneceu à igreja aquilo que Domingos, né, o pai dos dominicanos, e Francisco de Assis, o pai dos franciscanos, lhe iriam dar no século XIII. 50 anos mais tarde, ou seja, depois da condenação dos valdenses em 1215, a igreja estará em posição de recuperar, através das ordens mendicantes e das suas ordens terceiras, correntes socioespirituais muito próximas dos pobres de Lyon. Em outras palavras, né, o que fica o espírito das palavras de Chanot, os valdenses apareceram no momento errado. Se eles tivessem talvez aparecido, né, décadas depois, a igreja talvez os tivesse acolhido. No século XV, os grupos valdenses na França e na Itália, Piemonte e Calábria, estavam unidos ao movimento russita, muito importante isso. Até o século XVI, quando eles abraçam a reforma genebrina, havia essa relação entre os valdenses e os russitas, mais aqueles da ala conhecida como ala dos taboritas. A existência dos valdenses e de outros grupos religiosos, assim como o grande cisma do Ocidente, certo? Que aconteceu nessas datas aqui, revelam rachaduras dentro do cristianismo medieval. Isso implica que a tese de que a reforma partiu a cristandade ocidental e acarretou uma anarquia quanto à interpretação da Bíblia é desprovida de fundamento. Então, às vezes, né, por muito tempo, às vezes, eventualmente, alguém, a reforma quebrou, né, a cristandade, rachou a cristandade. Não. A existência de diversos grupos, de diversas situações, nesse período da Baixa Idade Média, demonstra que a unidade não era uma coisa como muitas vezes é pintada ou apresentada. Não se sustenta. A reforma não foi um evento único, mas a culminação de um longo processo. Quando Lutero foi para Worms, ele escutou: farão contigo o que fizeram com Hus em Constança, no Concílio de Constança, quase um século antes. A reforma foi um grande racha, mas não foi o primeiro sofrido pela igreja da época. Segundo Chanot, o que chamamos de pré-reforma foi, na realidade, a primeira reforma. Chanot, no livro que antes a gente mostrou aqui, O Tempo das Reformas, afirma que a pré-reforma foi, na realidade, a primeira reforma. Frase de Chanot: nesta perspectiva, a segunda reforma é a reforma protestante. Adesão dos valdenses, acelerando porque o tempo é o inimigo dos protestantes. Adesão dos valdenses à reforma. São fotos aqui de Champforan, certo? Perto de Turim. Esse monumento foi erguido em
homenagem ao ano 1532, quando os valdenses receberam a visita de Guilherme Farel em Champforant, na Itália, em Turim, nessa região. Então, essa estátua aqui é de Farel, certo? Não está na mesma região, somente as fotos do monumento que está aí na região de Turim, para marcar a adesão dos valdenses, no ano 1532, à reforma. Essa aqui é a capa da Bíblia que Olivetan, certo, primo de Calvino, traduziu para o francês. É a primeira tradução da Bíblia para a língua francesa dos originais, hebraico e grego, certo? E isso é importante mencionar isso porque essa tradução, essa Bíblia foi financiada pelos valdenses, certo? Eles tinham contatos com os protestantes, com as ideias protestantes, ou mais exatamente de Lutero, desde 1526, certo? E no Sínodo de Champforant, Sínodo Valdense de Champforant, em 1532, em Agrogna, não sei italiano, Turim, Farel os convence a aderir à reforma, ao movimento reformado. Nesse momento, os valdenses deixam de ser um movimento, os historiadores, os próprios historiadores, ou a maioria deles, valdenses, mencionam que esse momento é, de fato, um ponto de inflexão, é um momento decisivo. Eles deixam de ser um movimento, uma tradição, para assumir a sua identidade como igreja protestante. E nesse sínodo, 6 dias de assembleia, 3 decisões importantes: adesão à reforma genebrina, elaboração de uma confissão de fé e a decisão de traduzir a Bíblia para o francês. Já comentei com vocês. A partir de 1542, com a perseguição desenvolvida, né, na região da Itália, dos Piemontes, os valdenses buscam refúgio nos estados protestantes, basicamente nas cidades da Suíça, e na Alemanha, nas regiões protestantes. E nessa época já começa aí uma forte relação que perdura até hoje, até o século XXI, entre os valdenses e os reformados franceses. 1555 é o início da construção dos primeiros templos nos vales piemonteses, né, do Piemonte italiano. Nessa foto aí, né, que dá para ver ali a bota italiana, aquela parte branca são os vales, né, onde está ali um círculozinho, é basicamente a região de Turim. Naquele entorno ali, os valdenses se alojaram e tem sido o principal local de existência deles. Uma frase do Leonard sobre o protestantismo italiano: Leonard, por 10 anos, participou da igreja valdense na Itália. Os 3 anos que ele esteve. Émile Leonard, historiador francês, que foi professor da USP, que viveu no Brasil entre 1948 e 1950. Antes havia vivido 10 anos na Itália, 3 anos em Roma e 7 anos em Nápoles. Nos 2 locais, Roma e Nápoles, ele frequentou e teve boas relações com os valdenses. Em todo o tempo, vida civil e vida eclesiástica se confundiam para eles, ou seja, nos vales. Viviam aí na clandestinidade. Os vales foram um refúgio dos valdenses. Eles constituíam nas portas da Itália, ou seja, né, na fronteira com a França, uma pequena Genebra, uma minúscula teocracia dirigida primeiramente por seus barbados, ou seja, por seus líderes, depois por seus pastores, povo que se distinguia por suas virtudes morais, por sua atividade e traço mais aparente, pelas línguas que falavam, um dialeto provençal, como língua materna e do dia a dia, e o francês como língua da igreja e da cultura. Nesse ano de 1655, o ano das chamadas Páscoas Piemontesas, um grande massacre autorizado pelo Duque de Savoia e também pelo Papa da época, contra os valdenses, no mês de abril desse ano, e foram mortos, segundo as fontes valdenses, 1.712 pessoas e 148 crianças valdenses foram tiradas, né, da região e entregues a famílias católicas. O famoso poeta John Milton, inglês, quando soube da desgraça que aconteceu no Piemonte, né, nas montanhas, em relação aos valdenses, compôs esse soneto sobre o recente massacre do Piemonte. Vinga, Senhor, os teus santos abatidos, cujos ossos se encontram espalhados nas frias montanhas alpinas, que foram as tuas ovelhas, que foram teu antigo rebanho, mortos pelos piemonteses sanguinários, ou seja, pelos católicos, rolaram, mães com seus filhos abaixo pelas rochas, seus gemidos os vales ecoaram aos montes, e eles para o céu, o seu sangue Marte e cinzas agora semeiam todos os campos italianos, onde ainda permanecem sob a tripla tirania, que a partir desses podem crescer 100 vezes mais, ao ter aprendido o teu caminho, podem fugir da desgraça da Babilônia.
Em 1685, a revogação do Edito de Nantes, de 1598, certo? A perseguição aos protestantes na França e aos valdenses na Itália já acontecia desde meados do século XVII, mas a partir desse momento a perseguição vai aumentar. No ano de 1686, uma comunidade, um grupo de mais ou menos 2.500 valdenses busca exílio na Suíça. Certo? Nessa mesma época, é o que conhecemos no protestantismo francês de o deserto francês, a Igreja do Deserto. 1689 é o que se chama de o glorioso retorno aos vales. É uma das mais famosas e celebradas epopeias da tradição valdense, né? Eles não se adaptaram à Suíça, tinham saudade dos seus vales, né? E decidem voltar contra um conjunto de adversidades, certo? Saem 900 da Suíça em direção às montanhas italianas, 300 chegam. Uma viagem que durou entre 6 e 9 meses. Essa data é celebrada. 1776, as igrejas valdenses na França são absorvidas pela Igreja Reformada da França, né? Isso no caso francês. Liberdade civil, uma terceira data importante. 1848 é concedida a liberdade civil. Pela primeira vez, durante 7 séculos, os valdenses têm o seu direito de existir reconhecido. Em 1852, eles constroem seu templo em Torre Pellice, em Turim, Itália. 2 fotos aqui, uma foto antiga e outra atual do templo. Nessa cidade, nessa região, o berço, né, e o local principal dos valdenses. Vocês vão encontrar aí um museu, uma editora e uma sociedade de história. É criada a Faculdade Valdense de Teologia, que funcionou nesses primeiros anos em Torre Pellice, depois foi para Florença, e desde 1922 está em Roma. Publica uma foto da entrada da Faculdade de Teologia em Roma, certo? Que existe desde 1855, e publica essa revista Protestantésimo. A biblioteca tem somente 100.000 volumes, certo? Tem 300 periódicos, entre antigos e novos, recentes, e a revista é publicada desde 1946. Essa aqui é uma foto do principal templo valdense em Roma, certo? E a bandeira, certo, já reflete muito da tendência atual dos valdenses. Inclusivismo, certo? Uma igreja ecumênica aberta para todos. No final eu vou comentar por que eles tendem a essa postura. Meu tempo esgotou e eu vou aqui acelerar agora. Com a anexação de Roma ao Reino da Itália, em 1870, houve a esperança de que a nação, a Itália, pudesse abrir-se ao protestantismo. É nesse momento que começam a chegar as missões, metodistas, presbiterianos, batistas e também de outras sociedades missionárias, começam a entrar na Itália. Os valdenses não reagiram bem à chegada dos missionários protestantes. Sentiram como que o seu campo, o seu terreno estivesse sendo invadido, né? Os temores diante do fascismo, né, mais exatamente a partir de 1929, quando o Tratado de Latrão, né, estabeleceu aí uma concordata, um acordo da Igreja Católica com o fascismo, os valdenses foram tolerados desde que não se pronunciassem em público contra o fascismo. Os pentecostais já estavam presentes na Itália nessa época, foram proibidos de cultuar, viveram na clandestinidade nos anos 30 do século passado. Tem um caso aí específico da Igreja Cristiana de Vomero, na Itália, que é uma igreja que era valdense e desligou do movimento, liderado pelo pastor Gaio Gay. A relação de Gay com a bandeira que aparece no templo é mera coincidência, não tem nenhuma relação direta, tá bom, pessoal? Essa igreja, ela rompeu com a igreja valdense em 1909, e durante os anos do fascismo, mais exatamente na década de 30, foi uma igreja que decidiu não obedecer os ditames de Mussolini. Leonard, que frequentava a outra igreja valdense, a tradicional, na cidade de Nápoles, nessa época, passa a frequentar essa igreja devido à posição dela de não se submeter ao autoritarismo fascista e, portanto, correr risco de vida. Migração ao Uruguai, certo? Eu não vou ler tudo porque o tempo já foi. Começou em 1856, com 3 famílias. Hoje, existe uma cidade a 120 quilômetros de Montevidéu, chamada Colônia Valdense. Colônia Valdense. Essa cidade reúne aí, e nessa região existem muitas igrejas, ou várias igrejas valdenses, no entorno de Colônia Valdense, e também na Argentina. Atualmente, no Rio de la Plata, tem um sínodo valdense, 6 presbitérios, 25 igrejas, 14 pastores ou pastoras, 5.000 membros, certo? A questão da membresia é um problema para eles, porque quanto mais membros tem, mais tem que pagar o sínodo. Então, o pastor Dario Baroli me disse,
Oficialmente são 5.000 membros, mas na prática frequentam uns 10.000. É que se a gente declarar isso, a gente vai ter que pagar mais caro por sino. Não contem isso, por favor, para o pastor Dario, tá? Aqui é uma foto de Google Maps, certo? Que mostra aí a posição, o local das igrejas valdenses, no Uruguai e na Argentina. Aí uma placa de boas-vindas aos que visitam a colônia valdense, a cidade, que tem esse nome, no Uruguai. Nesse ano, 1975, na Itália, se dá a união dos valdenses e metodistas. Então, hoje, na Itália, a igreja valdense e a metodista são uma, e, em alguns anos, a igreja batista deve também fazer parte dessa comitiva, certo? A única coisa que está travando o ingresso dos bautistas nessa união entre valdenses e metodistas é a questão do batismo de crianças. Quando for resolvido, eles passam a entrar. Desafios. Esse é meu último slide, penúltimo. Ser igreja no contexto urbano, que é uma tradição que viveu por muito tempo num contexto rural, aprender a evangelizar, certo? Eles perderam, viveram muito tempo na clandestinidade, tem que aprender, tem que evangelizar, mas não sabem como fazê-lo. Desvincular-se da identidade da igreja de colonos italianos, isso no caso da Itália, perdão, no caso do Uruguai. Na Itália, isso já tem acontecido, eles já têm rompido essa identidade, né? Já existem estrangeiros, certo? Que passam a frequentar as igrejas valdenses na Itália. Atuar em países laicos e secularizados, onde o protestantismo é minoria entre as minorias. O protestantismo, sabemos, nunca vigorou na Itália e no Uruguai. Então, quando você avaliar os valdenses, não compare a situação deles com países como o Brasil e outros, onde os evangélicos têm todo um terreno aí para atuar, ainda. É uma igreja que vive... último slide. Existe esse dito, esse provérbio valdense, né? Que se queima com leite quando vê la vaca llora. O equivalente aqui para o português seria gato escaldado tem medo de água fria. Devido a todo o passado, toda essa história secular, quase de 1000 anos de perseguição, os valdenses têm uma sensibilidade aguçada em relação às experiências acumuladas. Exercer autoridade ou estar sob autoridade é algo delicado para os valdenses. Eu perguntei para o pastor Dario, qual é a posição dos conselhos, dos consistórios sobre a questão do casamento gay? A gente deixa a critério de cada consistório. Os pastores que não têm problema podem fazer cerimônias religiosas de matrimônio gay. Os que têm problema não fazem. Não vamos obrigar, porque sempre sofremos repressão. Entre nós vamos ter liberdade. Forte senso de história e preservação do seu passado. Os benefícios da experiência quase milenar, certo, vão em um lado, versus as doenças da velhice ou da senilidade, né? As consequências de ser uma igreja muito antiga, com muitos vícios. Em 1952, discorrendo sobre a igreja valdense, o velho protestantismo, Leonard mencionou o jovem protestantismo brasileiro. Ele disse: haverá um tempo, se referindo a nós, no Brasil, quando o protestantismo brasileiro tiver envelhecido como os outros, de tornar-se um protestantismo de teologia ou de defensiva e de organização. Eu espero que isso nunca aconteça e que Leonard tenha errado o seu veredito. Muito obrigado. Obrigado ao professor Marconi pelo esforço para encerrar. E já passamos imediatamente a palavra ao professor Leonildo, que vai nos trazer aí a reforma radical. Quer sentar ali assim para a gente ver? Novamente, um bom dia para todas e para todos, como manda a linguagem inclusiva. Eu gostaria, em primeiro lugar, não somente agradecer à direção deste evento, pelo convite para falar nesta hora, mas também apresentar a pedido do meu amigo, Padre José Oscar Beoso, que seria um dos oradores hoje, cujo nome foi aprovado com tranquilidade pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, apesar dele ser padre,
e por ser também, principalmente por ser padre, e poder fazer uma avaliação com os olhos da Igreja Católica Romana do que tem sido esses 500 anos da Reforma Luterana, da Reforma Protestante. O padre Beoso está recebendo, ele é doutor em História pela Universidade de São Paulo, está recebendo uma delegação da Áustria, que parece que houve algumas alterações no calendário deles, e eles acabaram chegando esta manhã em São Paulo, e ele é o anfitrião deste grupo austríaco, o que impossibilitou de estar conosco nesta manhã. E aqui fica, portanto, o pedido de desculpas dele a alguns de vocês que, com certeza, vieram nesta manhã na expectativa de encontrar com o doutor Beoso. Os ofuscantes holofotes das comemorações realizadas ao redor do 31 de outubro de 1517, já passaram a esta altura. Como disse um escritor luterano, estamos agora no dia 32 de outubro de 2017. E talvez melhor preparados para analisar o que aconteceu naquele dia 31 de outubro, simbolicamente expresso naquele dia, antes e depois. É uma data emblemática e uma data escolhida para representar as ligações do fio da memória, porque a religião se transmite através dos fios da memória, da recordação, como observa Daniel Revelegé. Essa constatação nos permite também observar outras facetas esquecidas ou evitadas da Reforma Protestante e, aproveitando o ensejo, analisar algumas coisas, eventos importantes no estudo de qualquer evento histórico, especialmente em eventos históricos cheios de tanta complexidade como são as reformas da Europa do século XVI, antecipado por movimentos como este de Pedro Valdo, que acabamos de tomar conhecimento ou de recuperar a memória deste evento. Quero fazer, antes de começar a apresentar os nossos slides, algumas breves observações. O tema que me foi dado, reformas radicais, ou reforma radical, forçosamente nos leva ao plural. Nós não podemos falar em reforma protestante no século XVI, porque foram várias reformas. Não podemos falar em reforma radical no singular, porque foram várias manifestações reformistas e radicais que existiram na Europa naquele momento. Mas uma primeira observação é com respeito à reconstrução do passado. Isto é, de que maneira os historiadores trazem do passado para o presente eventos, relatos, lembranças, evitando de fazer das origens aquilo que Mark Bloch chama na Apologia da História dos ídolos das origens. Todo grupo, toda sociedade tende a criar os seus mitos, a endeusar seus heróis e colocar um ponto inicial, um marco zero, a partir de onde as coisas aconteceram. Nas comemorações dos 500 anos da Reforma,
escolheu-se o dia 31 de outubro de 1517 como o marco zero. Mas se nós formos estudar a história à luz da Escola dos Análises da França, observaremos que precisamos do conceito de mentalidade ou de longa duração. Isso já fica bem claro não somente nas ordens religiosas surgidas na Idade Média, como também em movimentos reformistas, entre eles o de Wycliffe, de John Hus, de Pedro Valdo. Então, na verdade, Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, é muito mais um ponto de chegada do que um ponto de partida. Mas não deixa de ser também um ponto de partida para movimentos que iriam trazer profundas mudanças e alterações na cultura e na cristandade ocidental nos 5 séculos posteriores. Uma outra observação é que o movimento que explode em 1517, liderado pelo monge Martinho Lutero, como não foi o primeiro na história da Igreja, não foi também o último. A reforma, e somos reformados, aqueles que o são, não porque houve uma reforma um dia, mas porque a reforma continua. E precisamos também relembrar a respeito do contexto em que o 31 de outubro de 1517 acontece. A Igreja Católica já vinha experimentando, não somente desde Pedro Valdo, mas também desde momentos anteriores, uma série de escândalos, uma série de conflitos internos, decorrentes em especial desta ligação, que sempre dá problemas entre religião e política. A hierarquia eclesiástica se torna um poder político no vazio criado pelo fim do Império Romano do Ocidente. Escândalos aconteciam com frequência, conflitos que misturavam interesses políticos, econômicos e religiosos. A cisão que acontece no século XIV, em que durante 70 anos a Igreja tem um Papa, os católicos têm um Papa em Roma e outro em Avignon, e durante esses 70 anos isto mina a legitimidade. Imaginemos a situação do camponês inculto, das populações pobres e católicas e religiosas da Europa, diante daquele dilema, quando eles pensavam que o mundo criado por Deus era governado por um Papa, pelos príncipes, pelos senhores feudais, e agora eles têm uma duplicidade de papas para poder obedecer. A corrosão da legitimidade religiosa que vai ocorrendo nos séculos XII, XIII, XIV, XV, para explodir no século XVI da forma como nós conhecemos. Aqui nós assistimos, com o advento da reforma oficial, magisterial, de Lutero, de Calvino, nós temos aquele momento, um momento de inflexão, de mudança, que Thomas Kuhn chama depois de mudança de paradigma. Paradigma é um modelo teórico, um modelo aceito, a partir do qual o mundo é visto, examinado, compreendido.
E entre as várias características no estudo do paradigma, Thomas Kuhn diz, ou afirma duas coisas, entre outras, interessantes. Primeiro, a questão da cegueira do paradigma. Os cristãos, de um modo geral, dos séculos 13, 14, 15 e 16, estavam cegos diante da possibilidade de novos paradigmas teológicos, eclesiológicos, e se mantinham fiéis, única e exclusivamente, aos paradigmas oficiais, vindos a partir de 1377, com o fim da cisão de Roma. Em segundo, para Thomas Kuhn, a questão da mudança dos paradigmas. Quem é que promove a mudança dos paradigmas? Para ele, não são as pessoas beneficiárias do funcionamento do paradigma anterior. São as pessoas que estão à margem do paradigma. E todo o movimento pré-reformista, reformista, ou da reforma dos príncipes, como é chamada também a reforma oficial de Lutero e Calvino, mas também das reformas radicais existentes, elas vêm dos pobres, elas vêm daqueles que estavam à margem, não vêm da hierarquia, justamente porque a hierarquia religiosa dificilmente se envolve com as mudanças, porque mudanças implicam em mexer nos seus próprios privilégios. Portanto, a história da reforma é uma história marcada não somente por essas mudanças de paradigmas, mas também pela complexidade. E uma última observação, só que quase a metade do tempo, né? A centralidade nas comemorações dos 500 anos da Reforma em 2017 trouxe o risco de se tirar de cena a complexidade dos movimentos reformistas de um modo geral, da Reforma Protestante, da Reforma Radical, da Reforma Católica, e o risco também de tirarmos do contexto histórico, social, econômico, político, que são muito importantes, principalmente quando se estuda no campo das ciências da religião e não da teologia, confusão muito complicada. Quando nós analisamos dessa forma, temos que concordar com Otto Maduro, um estudioso da religião venezuelano que morreu nos Estados Unidos em 2013, que escreveu que nenhuma religião opera no vácuo, pois toda religião é uma realidade situada num contexto humano específico, em um espaço geográfico, em um determinado momento histórico, em um meio ambiente social concreto e determinados. Por isso não podemos estudar as várias faces da reforma sem tomarmos como ponto de partida a ideia de que o fenômeno religioso não deve ser estudado no vazio. George Williams, autor de um famoso livro chamado A Reforma Radical, não temos edição, infelizmente, em português, é o melhor texto, quase 1000 páginas, a respeito da reforma radical. Ele opõe a reforma magistral com a reforma radical. Então, a partir disso é que eu elaborei alguns slides que dificilmente eu vou conseguir chegar até o fim deles. Este livro é editado pela Sinodal, As Reformas na Europa, do Carter Lindbergh.
É um livro muito interessante porque, apesar de ele ter brotado dentro do contexto protestante, ele afirma que nós não podemos analisar a reforma no singular. Temos que necessariamente nos referirmos ao plural. As reformas na Europa. Entre os vários reformadores, não podemos ficar apenas com Lutero, a despeito da importância dele, nem com João Calvino, nem com Zwinglio, nem com Henrique VIII, que não foi um reformador, mas que possibilitou a reforma anglicana na Inglaterra, e nem também só a Menno Simons. Mas precisamos olhar numa perspectiva de longa duração e perceber que entre a atuação desses líderes considerados heróicos, principalmente entre aspas, precisamos examinar também aquilo que ocorria nos bastidores, entre aqueles ignorados da história, aqueles que realmente seguiram essas lideranças e fizeram o movimento protestante, a reforma protestante, se organizar da maneira como ela se organizou. A reforma magisterial, aqui surgiu e foi fomentada a partir dos magistrados, de um clero construído sem o apoio das autoridades civis. Christopher Dawson escreveu que Lutero, quando estava em retiro no castelo de Wartburg, o seu lugar de líder em Wittenberg foi tomada por outros reformadores, inicialmente pareciam ser seus seguidores, mas que acabaram seguindo caminhos próprios. E eles mesmos eram muito mais radicais do que o próprio Lutero, porque encaravam a reforma não somente no aspecto teológico, mas a reforma no seu aspecto social, econômico. Era preciso reformar a distribuição fundiária, a política fundiária, era preciso a reforma agrária. E o pessoal do MST de então, os camponeses se revoltam naquilo que vai ser uma das facetas mais sangrentas, mais trágicas da reforma radical. Essa reforma magisterial, segundo o mesmo autor, ela é marcada pela ligação com os poderosos, com os bispos, com as autoridades. E essas lideranças que emergiram do meio dos pobres, um dos que lideram a reforma radical é um tecelão, outros eram camponeses, embora houvesse também a figura de padres, e um deles teólogo formado, com um doutorado em teologia também, liderando a Guerra dos Camponeses. A reforma radical é aquela que foi surgida e fomentada a partir dos camponeses, dos mineiros, artesãos, pessoas que estavam à margem dos sistemas de governo e dos esquemas de dominação política e econômica. Para uns seria a protestantinização aguda e coerente do cristianismo do século XVI. Para outros, um movimento ou movimentos que representavam a sobrevivência e o fortalecimento e a expansão extraordinária de modalidades cristãs essencialmente medievais, como a busca da santificação, a ser tomado pelo Espírito Santo, a iluminação interna, muitos elementos profetismo, que vão aparecer
no seio, no interior da Reforma Radical, eram reminiscências de outros movimentos anteriores, como apareceu no de Pedro Valdo aqui, com a questão do ser iluminado interiormente pelo Espírito Santo. Então, a liderança da Reforma Radical nem sempre estava preocupado com o aspecto da mensagem bíblica estudada exegeticamente, como fazia Lutero, mas, sobretudo, com aquilo que eu sinto no meu coração, que é a revelação que vem de Deus, através do seu Espírito. Portanto, a vertente mais numerosa, o maior número de seguidores nos dias de hoje que nós temos, estão muito mais atrelados a este aspecto da reforma radical do que da reforma magisterial. Enquanto nós, os protestantes históricos, perdemos o ímpeto de crescimento, os movimentos mais ligados à iluminação interna, tão bem trabalhado pelo Emílio Nar, ao analisar o protestantismo brasileiro, um dos seus livros, que inclusive o Marcondes ajudou a produzir e colocar às nossas mãos. As reformas radicais, elas se dividiram também em grupos, conforme as regiões, as sociedades em que elas apareceram. Temos os espirituais, que enfatizavam a iluminação interior vinda do Espírito Santo, os racionalistas, entre eles os antitrinitarianos, como Miguel Serveto, por exemplo, queimado em Genebra em 1553, os milenaristas, aqui uma ligação especial com aqueles que sonhavam com o milênio. Isto foi bem escrito estudado por um historiador inglês, o Norman Cohn, Na Senda do Milênio. É um livro fabuloso, infelizmente não está escrito em brasileiro, está escrito em português, né? Aquelas edições que em Portugal eles tiram 1000 cópias e adquirem o direito permanente de tradução para a língua portuguesa e nunca mais edita esse livro, né? Infelizmente, mas ele estuda os movimentos que aconteceram entre os pobres, os sonhadores, como dizia o Lutero, os fantasiosos, a respeito de um reino igualitário, de um reino que seria dominado pela justiça social, uma nova era vinda por parte de Deus e do Espírito Santo, né? Então, esses milenaristas também, os sonhos milenaristas também embalavam, sobretudo os camponeses, por ocasião da guerra camponesa. E os anabatistas? Não dá para falar da reforma radical sem fazer referência aos anabatistas. Um movimento de reforma radical que surgiu em Zurique, entre os seguidores de Zwinglio, em 1525. Depois ele se desdobra em vários grupos, que chega até os Amishes, nos Estados Unidos. Algumas das características dos vários movimentos da reforma radical, ou das reformas. Primeiro, defendiam a completa separação entre igreja e Estado. A defesa da liberdade religiosa e da organização em pequenos grupos, nos lares, sem grandes congregações. O movimento celular de igrejas em células tem algo a ver com não somente os menonitas, os anabatistas, mas também com esta reforma radical, que tenta se refugiar na simplicidade do evangelho das primeiras décadas da história da igreja. De um evangelho que não se preocupa com a teorização, mas, sobretudo, com a prática. A recusa do batismo infantil, com a ênfase na conversão do adulto, e o batismo depois da conversão. A necessidade de uma experiência de conversão, também a ênfase numa vida cristã prática, sem preocupações teóricas ou teológicas,
e o seu objetivo maior era restaurar a igreja neotestamentária em sua simplicidade, coisas que para eles Lutero não havia conseguido. E um certo desprezo também à ideia da propriedade privada. Este é um dos melhores livros que nós temos publicado, sobre a Reforma Radical. Há também este sobre os camponeses, a Guerra dos Camponeses na Alemanha, por ocasião da Reforma. E a Guerra dos Camponeses foi uma das expressões mais trágicas e violentas da Reforma Radical. É claro que vários casos, vários anos de revoltas de camponeses aconteceram na Alemanha em 1492, em 1502, 1513, 1517 e essa de 1524. Lutero se posiciona contra a Guerra dos Camponeses. Em fevereiro de 1525, os revoltosos escrevem os 12 artigos, e esse célebre documento é respondido teologicamente por Lutero também, embora com uma linguagem extremamente violenta, que nós vamos fazer referência a ela já neste momento. Em 1525, Lutero escreve Exortação à Paz, a resposta aos 12 artigos. Em maio de 25, no mês seguinte, ele escreve contra as hordas ladras e assassinas dos camponeses, um dos textos mais violentos que a gente gostaria que não fizesse parte da herança luterana, mas está lá. Esse texto de Lutero, essa linguagem vigorosa, acaba aparecendo e sendo explorada, extremamente explorada pelos escritores marxistas, entre eles Engels, que escreve sobre a guerra camponesa na Alemanha, e depois também temos o Thomas Müntzer, que foi seguidor de Lutero, inicialmente, depois se transforma, doutor em teologia, se transforma no teólogo da Revolução, e esse título vai ser muito explorado neste livro de Ernest Bloch, a respeito do teólogo da Revolução. Mas o que dizia Lutero com respeito aos esmagai, degolai, transpassai de todo modo, matar um revoltado é como se estivesse abatendo um cão danado. Numa outra tradução, um cão louco, um cachorro louco. Lutero está muito ligado com a reforma feita a partir dos interesses políticos também dos príncipes. Ele precisa fazer a média com aqueles que o mantiveram vivos, e o manteve vivo até o final da sua existência. Não foi o caso de Thomas Müntzer. Ele foi preso no decorrer de uma batalha, mal de dizer, um grande massacre, em que morreram milhares e milhares de camponeses. Depois ele foi recuperado, a sua memória foi recuperada, por incrível que pareça, pelo regime comunista da Alemanha Oriental, que construiu todo um culto ao primeiro grande revolucionário que sonhou com a igualdade das massas, com a distribuição de terras entre o povo, etc. e tal, um precursor do comunismo. Não era bem isso, mas é a maneira como eles viam. Lutero também teve, assim, grandes dificuldades com minorias, né? Como foi o caso da minoria judaica, né? Num texto de 1543, ele coloca alguns conselhos contra os judeus, que se incendeiem suas sinagogas,
e quem puder jogue enxofre e piche, e quem puder também lançar fogo infernal, isso faria muito bem, que eles tomem todos os seus livros de oração, escritos talmúdicos, também toda a Bíblia e assim por diante. É claro que, séculos depois, Hitler tomaria esses lances de sermões inflamados do Lutero, apaixonado pela causa que ele defendia, naquele momento, como sendo um modelo, um exemplo para a... Estou terminando. Menno Simons foi um grande nome desse período, que acaba dentro da reforma deixa eu concluir. Essa reforma radical, ela não desaparece, ela continua através da presença de novos movimentos religiosos pós-reforma do século XVI, pietistas, puritanos, metodistas, revelacionistas e, posteriormente, pentecostais. Nós podemos colocá-los de uma certa maneira dentro desta tênue linha da memória que liga não à reforma magisterial, mas, sobretudo, à reforma daquele povo, quando as ovelhas se revoltaram contra os seus pastores e resolveram fazer uma reforma que fosse mais popular e menos aristocrática, mesmo menos elitista, como eles achavam que era a reforma luterana. Então, esse aspecto da reforma não é tão frequente e foi um tanto evitada nas comemorações dos 500 anos da reforma iniciada em 1517. Então, essas questões que eu gostaria de deixar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Leonildo. Nós estamos com o tempo já avançando, mas temos ainda condições de responder algumas perguntas. Quero convidar o Dr. Paulo Bus para voltar aqui à mesa. Muito bem. Nós temos várias perguntas aqui que foram endereçadas ao Dr. Paulo, e então tem algumas, eu vou me dar o direito aqui de deixar alguma pergunta aqui que não está diretamente relacionada com o tema, como, por exemplo, a questão se Lutero era traducionista ou não, alguma coisa assim, e vou tentar aqui juntar as perguntas, Dr. Paulo, e uma pergunta, eu vou já apresentar juntas essas perguntas. Uma primeira, se as 95 teses indicavam separação ou moralização da igreja. E aí
tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: a indulgência são, no limite, doutrinas humanas. Bom, aí faz uma relação com o Brasil, onde existem igrejas que também estão impondo doutrinas humanas, como a proibição de depilação das pernas para as mulheres, fala aqui, né? Ou a separação entre homens e mulheres nos cultos, véu e coisa assim. Aí, então, a pergunta vai junto aqui, no meu entender, pois diz assim: será que nós não precisaríamos hoje de uma reforma, também de uma nova reforma luterana? Uma outra pergunta é sobre o que é que se entende exatamente por penitência e contrição que Lutero defendia. Se eram as ordens dadas, como as orações, ou penitências físicas, ou havia alguma coisa a mais. E, para terminar, eu vou ler a primeira parte aqui, que é o seguinte: primeiramente, obrigado pela preleção, muito clara e elucidativa. Não sei se pelo tempo ou estratégia do orador, quando mais queríamos ouvir, ela se encerrou. Então, o senhor está de parabéns, porque o senhor cumpriu lá o que Lutero tinha proposto como um bom orador. Ok? Ok, são muitas perguntas, vou tentar dizer alguma coisa para elas, né? A primeira pergunta era sobre a questão das teses, se elas propõem um rompimento da igreja ou a moralização, era isso? Isso. Tá. Então, eu acho que nessa questão já entra um bocado das outras também. Bom, de fato, Lutero, nessa época, é um monge agostiniano e não está interessado em romper com a igreja. Então, ele não está, como ele mais tarde vai afirmar, né, até subjuramento, de certa forma, de que ele não estava querendo iniciar nenhum movimento, ele não tinha planejado nenhuma reforma. Ele está apenas preocupado com uma questão pastoral, né? Ele pensa que as pessoas estão sendo enganadas, né? E como ele ainda está, como eu mencionei, com essa teologia agostiniana, de que é preciso passar por um processo, né, em que Deus molda a pessoa. Ele está praticamente pensando como um ferreiro que molda o ferro, né, transforma ele num instrumento agradável. Assim, Deus nos golpeia e vai nos moldando num processo de salvação. Porque Deus, não, na sua justiça, na sua santidade, Ele não pode amar o que não é amável. Ele primeiro precisa transformar o não amável em amável para poder aceitá-lo. Então, naquela época, ele entende penitência dessa forma, como Deus nos moldando através do sofrimento e através da punição para chegarmos a nos tornar aceitáveis perante Ele. Claro que na sua teologia madura, e não foi estratégia, mas foi falta de tempo mesmo, né? Eu queria, de fato, falar um pouco mais sobre a questão teológica no final, mas o tempo acabou. Então, o Lutero maduro, claro, vai pensar bem, vai rejeitar essa teologia dessa fase e vai, principalmente baseado em Paulo, né? Hoje em dia se discute essa questão novamente, se Lutero entendeu corretamente Paulo, né, na doutrina da justificação, mas ele vai entender que nós somos salvos por uma dádiva de Deus em Cristo. Cristo morrendo na cruz é a nossa justiça. Nós já temos uma justiça pronta, perfeita, completa, que então nos é atribuída. Como diz Paulo em Romanos, Deus justifica o ímpio, ao que não trabalha, assim como ele justificou Abraão, não porque ele trabalhou, não porque ele mereceu, mas porque Deus imputou uma justiça alheia a ele. Deus lhe atribuiu uma justiça que ele próprio não tinha. Por isso entra o simul justus et peccator. Nós somos simultaneamente justos e pecadores, porque em nós mesmos continuamos pecadores a vida toda, mas aos olhos de Deus, por causa da dádiva da salvação em Cristo, nós somos totalmente justos no momento que nós somos transferidos, né, da condição de estar debaixo de juízo de Deus para a condição de estarmos debaixo de sua graça. E aí eu acho que entra essa outra questão aí,
que está me fugindo nesse momento, mas que era também uma questão ligada a esse aspecto aí de que como é que ele entende penitência, né? Bom, no Lutero Maduro, penitência, na verdade, ele vai falar em arrependimento diário, né? Eu mencionei rapidamente aquela questão do batismo. Para Lutero, nós não fomos batizados no passado, mas nós somos pessoas batizadas. Então, o batismo continua válido sempre. É uma ação de Deus, é uma ação em que Deus nos atribui a justiça de Cristo. Então, eu devo diariamente retornar esse batismo, porque o velho homem está aí, ele nunca se converte, né? E ele nos faz pecar diariamente, ele nos faz fugir diariamente da graça de Deus. Então, nós temos que diariamente nos retornar. Arrependimento é retorno, é dar meia volta, né? Então, retornar ao batismo. Essa é a ênfase do Lutero Maduro quanto à penitência, mas ele não pensa assim na época das teses. Na época das teses, ele é muito conservador, muito ligado à teologia católica medieval, e ele nunca pensou em sair da igreja. Aliás, eu estava lendo esses dias que mesmo mais tarde não se fala em nova igreja, se fala em partidos. Há partidos entre nós, né? Obrigado, Dr. Paulo. Tem duas perguntas aqui, com referência à primeira palestra. Eu mesmo vou responder. Se o material da palestra será disponibilizado, os eventos aqui são sempre filmados e ficam disponíveis depois no site, né, as palestras. Então, você pode acessar. E como conseguir uma relação das 95 teses? É muito fácil, é só digitar 95 teses no santo Google e você vai ter várias traduções lá das 95 teses. Se você quiser ler em alemão, também tem em latim, então é muito fácil conseguir. Muito bem. Para o professor Marconi, temos 3 perguntas. O seguinte: primeiro, uma gratidão pela palestra, e faz uma pergunta sobre as igrejas valdenses no Uruguai e como que é a situação atual, se elas são ativas e se há muitas igrejas. Depois, uma outra pergunta diz o seguinte: o ascetismo demonstrava o homem disciplinando a si mesmo para se salvar? E uma pergunta que é uma provocação também: dá para afirmar que os valdenses são proto-pentecostais? Vamos lá. Primeira pergunta: as igrejas no Uruguai, assim como na Argentina, são ativas. São 6 presbitérios, 25 igrejas, 14 pastores, entre pastores e pastoras. E, em termos mundiais ou em termos globais, o valdismo, né, o movimento valdense, ele se organiza a partir desses 2 sínodos: o sínodo do Uruguai, né, que é chamado sínodo Rio de la Plata, e o sínodo italiano. Então, são absolutamente ativas e estão querendo evangelizar, estão querendo crescer, certo? Então, ponto pacífico isso. E, inclusive, formavam seus pastores no ISEDET, Instituto Superior de Educação Teológica, que funcionou em Buenos Aires, Argentina, de 1939 até 2015. Fechou em 2015, eles acabam de abrir, nesse ano, um movimento chamado Rede, que é para reemplaçar, substituir o ISEDET e ser a casa de formação teológica dos seus pastores. Segunda pergunta, né, a questão do ascetismo. A gente tem que entender o valdismo, assim como outros movimentos da Baixa Idade Média, dentro do contexto do monasticismo, da experiência do monacato, né, que regulou o cristianismo por muitas décadas, e existem autores que afirmam que a maior expressão, o fenômeno mais recorrente, mais forte durante o período medieval foi a experiência do monasticismo. Dentro desse marco, né, o ascetismo era visto como uma forma de aceder, né, de aproximar-se de Deus, de purificar-se, de santificar-se, de desenvolver-se espiritualmente. Então, para a época, era algo inimaginável alguém querer desenvolver a piedade sem recorrer a certas técnicas que eram muito divulgadas, né, pelas ordens monásticas, né, pelos mosteiros,
Então, pode soar, não estou dizendo que foi isso que a pessoa que fez a pergunta está sugerindo ou afirmando, mas eventualmente pode soar estranho aos nossos ouvidos hoje falar no âmbito protestante de ascetismo, mas durante o período medieval, mais exatamente na Baixa Idade Média, isso era comum. Basta lembrar que Lutero, Zwinglio, Knox tinham sido monges. E muito do que conseguiram se deveu à sua formação e à disciplina que eles obtiveram nos mosteiros. A terceira pergunta, que é a maior provocação, se eram o quê? Proto-pentecostais. Talvez a pergunta tenha nascido em função de eu ter colocado ali, né, no dado momento que eles criam em visões, certo? Milenarismo, profecias e tal. Eu acredito que não seja possível fazer essa afirmação, certo? Não apenas, né, pelo anacronismo, né, de associar, né, por mais que a pessoa aí coloque proto-pentecostais, uns pentecostais assim na sua origem, experiências dessa natureza ou grupos que tiveram crenças com traços, com características semelhantes a alguns círculos pentecostais hoje, tem existido ao longo de toda a história, inclusive muito antes da Idade Média. Né? Já ali no final do período antigo já existem, né, alguns historiadores, é muito recorrente nos nossos livros de história da igreja, apresentarem os montanistas do segundo século como a primeira manifestação, vamos por assim dizer, semelhante ao que a gente vê em alguns círculos pentecostais hoje. A gente tem que considerar uma série de fatores, inclusive a questão da língua, da educação, da sistematização da doutrina. Então, os valdenses tinham alguns grupos valdenses, também a gente tem que lembrar disso, foi uma experiência plural, certo? Havia grupos que ficaram em certa região da França, outros em certa região da Itália, no Piemonte, outros na Calábria, que é o outro lado da Itália. Nem sempre as características são as mesmas, no mesmo nível, em todas as expressões do movimento valdense. Mas, sim, houve grupos valdenses que tinham uma crença, certo? Uma sensibilidade mais aguçada para esses fenômenos que hoje tendemos a classificar como pentecostais. Se quiser colocar nessa perspectiva, sim, mas com muito cuidado, com muita reserva, para a gente não forçar a barra. Ok. Uma pergunta para o professor Leonildo, e depois ainda tenho alguma coisa para o professor Paulo, se conseguimos aqui no tempo. Professor Leonildo, o movimento neopentecostal é considerado pelos acadêmicos e estudiosos como sendo uma outra face da reforma, ou é uma reforma por si só, em especial analisando o movimento no Brasil? Eu responderia da seguinte forma, e é muito mais uma convicção minha. O neopentecostalismo é uma negação da reforma de Lutero do século XVI. Por que uma negação? Em primeiro lugar, ênfase em revelações extrabíblicas. Para Lutero, a Bíblia, somente a Bíblia, nada mais do que a Bíblia. Segundo lugar, se o indivíduo busca Deus direto, não precisa de um mediador entre o céu e a terra, os apóstolos, bispos, missionários e outros mais que estão por aí, trabalham exatamente na direção contrária, em que eles estão extremamente ligados com Deus, portanto, eles têm o mérito de ser arrebatado, ir até o céu, como alguns deles afirmam, o René Terra Nova e outros, e levam as preces, os pedidos diretos para Deus. É uma negação da reforma. É a reinstituição do agente intermediário milagroso entre o céu e a terra, já que o indivíduo não tem acesso direto a Deus. Ele tem acesso através do pedágio que ele paga nessas igrejas. Um outro aspecto de negação da reforma do século XVI é a questão quase que da compra de novas indulgências, entre aspas, isto é, de garantias de bens de salvação, através do ofertório.
o apego a objetos milagrosos, a água do Rio Jordão, o sal grosso, e assim por diante, que são ofertados e vendidos diretamente. E vou citar claramente a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Plenitude do Trono de Deus, do Agenor Duque, e outras que existem um grau extremamente forte e presente da magia dos objetos. Isso é estranho à teologia reformada do século XVI. Então, eu diria que, numa cidade pequena do interior, um pastor presbiteriano convocou o conselho de pastores da cidade, formada por 10 ou 15 pastores, para fazer uma comemoração dos 500 anos da Reforma. E foi feito. Só que, quando ele propôs, somente 2 deles sabiam o que era a Reforma do século XVI. Quem foi Lutero? Além dele. Os demais pastores pentecostais, a maioria neopentecostais, nunca tinham ouvido falar de reforma do século XVI. É claro que para esse pessoal não interessa, não há o menor interesse em se comemorar a reforma do século XVI. Isso não tem nada a ver com o mito fundante. O mito fundante é o fulano de tal que um dia lá recebeu uma revelação direta de Deus, que caiu sobre ele como se fosse um raio e mandou abrir uma igreja e fazer milagres. Há uma expressão que eu andei procurando, até o pastor Paulo pudesse talvez me ajudar. Eu pedi ajuda para alguns da ISLB, não tive sucesso. Há uma expressão de Lutero, mais ou menos assim, que pode cair uma chuva, uma quantidade enorme de milagres sobre mim, mas se isso não tiver conexão com a Bíblia, de nada vale. Algo mais ou menos nessa linha. Então, Lutero estava em confronto com os cristãos do Novo Espírito, do Livre Espírito. Do Renascimento humano. Os cristãos do Livre Espírito, que também foram perseguidos por Calvino, né? Perseguidos não, foram objeto de muita polêmica com Calvino, né? E o que afirmavam esses cristãos do Livre Espírito? Que o Espírito é livre para atuar acima da própria Escritura Sagradas. Então, se houver uma revelação que diz que pau é pedra e a Bíblia diz que pedra é pedra, azar da Bíblia. Então, a minha conclusão, muito mais pessoal, depois de estar estudando durante os últimos 40 anos o neopentecostalismo, há frações, não todos, frações do neopentecostalismo que não são protestantes. Não são herdeiros da reforma do século XVI. É uma mistura de catolicismo com algumas pitadas de protestantismo, com algumas pitadas do pentecostalismo sério, tradicional, e também com uma presença de elementos da magia do candomblé, da umbanda. Enfim, é uma religião sincrética. Aqui eu volto à posição, estou terminando, volto à posição da AEVB, que lá por volta de 92, 93, recebeu a solicitação da Igreja Universal de fazer parte dessa associação. Eles mandaram para uma comissão, e a comissão veio, e depois foi apresentado o parecer pelo então pastor Caio Fábio, que era o presidente da AEVB. Não há elementos suficientes que garantam que essa igreja é protestante, é evangélica. Ok? Muito bem. Nós teríamos mais coisa, obviamente, para continuar debatendo, mas os nossos corpos necessitam também de um descanso e de alimento. Então, nós estamos 30 minutos além do horário. Vamos encerrar nesse momento e vamos voltar às 13h30. Eu quero agradecer vocês que estão aqui até agora, insistir para que retornem também para
os ricos debates da tarde. E quero agradecer especialmente ao Dr. Paulo Willibus, que está conosco desde a primeira hora, do primeiro momento, fazendo a palestra de abertura do evento, e agradecer o professor Marconde e o professor Leonildo. E a cada um deles nós temos aí, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma lembrança.